Quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 41 até o verso de número 47. Este é um dos primeiros relatos, queridos, da igreja propriamente reunida, como igreja, como instituição do Senhor. Você vai ver, por exemplo, Jesus, no período que ele esteve aqui na terra, ele não se reunia como igreja, no modelo que nós conhecemos, ele como judeu, então frequentava a sinagoga e obedecia às celebrações judaicas, mas pós-Jesus, o legado que fica é da igreja cristã. E aqui você vê em Atos dos Apóstolos os primeiros momentos vitoriosos, mas também os primeiros momentos de luta e de perseguição. Nós vemos aqui uma igreja frutífera, uma igreja que caminhava em amor. Para alguns, esta é uma igreja ideal. Para outros, uma igreja como se fosse uma igreja utópica, como não há como alcançar. Outros, ideal no sentido de que há como viver desta forma. Eu já partilho dessa ideia de que sim, nós podemos viver como a igreja de Atos dos Apóstolos, chamada também de igreja primitiva, não porque eram ali primatas, né? Mas como sendo a primeira célula da eclésia, da igreja do Senhor Jesus reunida. Eu quero te convidar a ler este texto comigo, na perspectiva de uma igreja frutífera. Atos 2, 41 a 47, diz assim: E aqueles que acreditaram na pregação de Pedro foram batizados, ao torno de uns 3.000, e uniram-se aos outros crentes, no que? Na frequência regular às reuniões de ensino dos apóstolos, de comunhão e nas reuniões de oração. Em todos eles havia um profundo respeito, e os apóstolos faziam milagres. Todos os crentes se reuniam constantemente e repartiam tudo uns com os outros, vendendo suas propriedades e dividindo com os que tinham necessidade. Regularmente eles adoravam juntos no templo todos os dias, reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. A cidade inteira tinha simpatia por eles, e cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Até aqui. Falar sobre uma igreja frutífera neste texto é algo tremendo, queridos. Olhar para aquilo que estava acontecendo no primeiro século de igreja cristã, onde Jesus há pouco havia sido assunto aos céus, o Consolador, o Espírito, havia sido outorgado a este tempo. E interessante, queridos, é que nós vivemos neste mesmo tempo. Não houve uma outra transição. Nós vivíamos, o povo vivia no tempo do Antigo Testamento, ora governado por juízes, por sacerdotes, pelos reis, mas num momento onde as intervenções do Espírito Santo eram pontuais e passageiras. A promessa era a promessa da vinda do Messias. Cristo vem, em 3 anos ministeriais, ele proclama o reino, ele cumpre com as promessas feitas por Deus através dos profetas, morre, ressuscita ao 3º dia e libera uma palavra: deixo-vos o Consolador. E os irmãos que estavam ali reunidos, que seguiam a Jesus, estes irmãos perseveraram até que do alto eles foram revestidos de poder, ou seja, até que do alto foi transicionada essa realidade. O Espírito Santo, ele veio de uma forma tremenda. Você vai ver isso no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Você vai ver os irmãos perseverando em oração, vai ver o Espírito Santo se manifestando. E uma das formas com que ele se manifesta foi o que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos. Diz que as pessoas viram sobre a cabeça de cada um como se fosse uma labareda de fogo.
É como nós fazemos uma fogueira e de repente, creio eu, né, pelo relato bíblico, que sai, por exemplo, algumas labaredas assim, e é assim que as pessoas conseguiam visualizar. Foi essa a correspondência mais próxima que os relatos da época trouxeram, que um viu uma labareda sobre a cabeça de cada um dos irmãos que estavam presentes. Foi também uma experiência auditiva. Eles ouviram também um som muito forte, como se fosse de uma ventania, né? Um vento impetuoso. Trazendo para a nossa época, é como se aqueles dias de um grande temporal a gente ouve o vento assoviando, né? Eu acredito que foi algo nesse sentido, um vento muito forte. E diz também o texto bíblico que tremeu o lugar que eles estavam reunidos. Eles sentiram um tremor. E houve também um fenômeno muito interessante, que às vezes é interpretado também de uma maneira um pouco diferente, que é o que a palavra grega diz, glossolalia. O que é isso? O Espírito Santo concedeu a eles a capacidade de falar, cada um falava na sua língua materna. Então, por exemplo, haviam gente de pessoas de distintas nacionalidades, como se houvesse aqui, por exemplo, irmãos que são de nacionalidade italiana, eu sei que há irmãos que são descendentes, mas que ainda falam italiano. Outros são portugueses, falam português de Portugal. Outros, por exemplo, são de nacionalidade inglesa e falam fluentemente o inglês. E o que aconteceu naquele dia com esse revestimento? Cada um falava a sua língua materna, né? E as pessoas que não tinham aquele entendimento, entendiam o que eles estavam falando. Então, é como se você nunca tivesse a capacidade de interpretar, de falar outra língua diferente, conhecida, e naquele momento, as pessoas, cada um falava na sua língua materna, e a pessoa compreendia. Havia uma interpretação simultânea daquilo que estava acontecendo naquele momento. Por que tudo isso aconteceu? Foi a forma de Deus marcar o início de uma nova estação, a estação do Espírito Santo sobre a vida do seu povo, o povo que foi chamado de igreja. E os irmãos, então, posterior a isso, começam a se reunir, continuam se reunindo, tinham tudo em comum, começaram a ser ministrados. O que é isso que aconteceu? Os apóstolos, os 12, então designados por Jesus, começam a ensinar aquilo que Jesus ensinou a eles. E aqui um processo de discipulado começa a acontecer na história da igreja. E aqui em Atos 2:41, nós vemos um momento onde muitos se reuniram. Uma marca do apostolado, dentre outras, é o dom, o poder de efetuar milagres. Hoje nós vemos, por exemplo, muitos que se autodenominam apóstolos. Muitos não fazem milagres, não são eles que fazem, mas não são instrumentos de milagres. Ou então, tem os pseudo-milagres acontecendo. E é interessante que, biblicamente, uma das marcas do apostolado é também essa capacidade de operar milagres. Dentre outras, como nós já citamos também, o martírio, né? Os apóstolos têm como característica serem martirizados por causa de Cristo. E hoje nós não temos essas também características, né? Nenhum dos apóstolos atuais tem em mente sofrer por Jesus, né? Não digo que não existem, mas talvez seja uma escassez muito grande. Mas o que acontece então é que, neste momento onde se ouvia falar muito acerca do que o Senhor estava operando através do Espírito Santo de Deus na igreja, muitas pessoas começaram a se aproximar, a querer saber o que estava acontecendo. E aqui é muito interessante, queridos, nós não estamos no mesmo momento da história, não aconteceu este primeiro momento, isso já foi há muitos anos atrás, mas a primeira forma que as pessoas se aproximam da igreja do Senhor é através de ouvir aquilo que o Senhor tem feito na vida dos seus filhos. Certamente essas pessoas chegaram ali para ouvirem a mensagem de Pedro, porque conheciam o João, conheciam a Maria, o José, o Fábio, o Francisco, conheciam irmãos que tiveram aquela experiência e que semanalmente se reuniam no templo,
Semanalmente estavam um nas casas dos outros e estavam aprendendo, conhecendo acerca de uma boa nova, de uma novidade chamada Jesus. E essas pessoas curiosas se achegaram em determinado momento para ouvir uma ministração. Este é o relato de uma ministração feita por Pedro. Pedro estava pregando de forma a evangelizar, a ensinar essas pessoas que estavam curiosas. É interessante que o texto nos diz que ali 3.000 pessoas se converteram. E aqui é muito interessante, queridos. O Espírito Santo, ele move no decorrer da história das diversas formas. Há momentos que nós vamos ver na história muitas pessoas se convertendo de uma vez só. Há momentos que nós vamos ver, momentos onde se levanta um avivamento. O que é avivamento, queridos? É uma palavra que nós utilizamos para exemplificar um momento específico, onde há um derramar especial do Espírito Santo. Há uma porção diferente. E as características é que há muita conversão genuína, a transformação de vidas, e a cidade onde acontece esse avivamento, ela também começa a ter uma transformação plausível. No decorrer da história, você vai ver avivamentos que ocorreram pelo mundo. Tem até um documentário na internet, bastante antigo já, que fala sobre alguns avivamentos que aconteceram. Cidades, por exemplo, marcadas pelo alto índice de criminalidade, depois do avivamento, tiveram as suas cadeias fechadas. Por quê? Porque genuinamente todas as pessoas se converteram. Cidades de muita pobreza, o Espírito Santo toca e dá uma capacidade aos agricultores de saber a época e os períodos melhores para plantar. E é interessante que neste documentário mostram ali legumes, vegetais enormes, né, fora do comum, porque houve ali um avivamento, um toque especial. O que nós vemos diante dessa conversão de 3.000 pessoas é uma porção especial que foi liberada pelo Espírito Santo para dar esse pontapé inicial na igreja. Nós vemos no decorrer da história outros momentos, mas quando nós olhamos aqui também, nós vemos uma caminhada ordinária na igreja, uma caminhada do dia a dia. Entre um mover específico do Espírito, dessas movimentações, né, celestiais, em momentos específicos, e outro, cabe a nós como igreja, a vida ordinária. Então, como ser uma igreja frutífera no dia a dia? Como nós, como Igreja Presbiteriana Independente de Amambai, frutificarmos mais ainda na nossa realidade, na nossa cidade. Como você, meu irmão, você, minha irmã, no teu trabalho, dentro da tua família, como você pode ser mais frutífero e ser um instrumento de crescimento para a honra e glória do Senhor? Essa é a pergunta nessa noite. Esta igreja, ela era uma igreja frutífera, porque em primeiro lugar, ela era uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Note comigo, versículo 41 e 42. Nós vemos um primeiro relato da palavra de Deus, porque Pedro estava pregando. Aqueles que acreditaram na pregação de Pedro. Ou seja, este formato que nós vivemos hoje, também era o formato que a igreja vivia. Havia uma pregação. Segunda questão que é interessante no verso de número 42, diz que esses novos convertidos se uniram aos outros crentes. No quê? Na frequência regular, as reuniões de ensino. Então, além do culto principal, onde havia pregação, eles tinham reuniões de ensino, que os apóstolos ministravam. Eles tinham também reuniões de comunhão, e nas reuniões também de oração. Olha que interessante. Havia uma vida rotineira, diária, onde os irmãos da igreja, eles tinham participação e crescimento na palavra de Deus. Isso aqui está ligado diretamente, queridos, com a frutificação nossa como igreja, como corpo de Cristo. Não há como nós falarmos de algo que nós não conhecemos. Por isso, nós temos desenvolvido a cada dia na nossa caminhada, ferramentas para trazer ensino, conhecimento, palavra de Deus.
Talvez você, olhando para isso, você chegue à conclusão nessa noite que realmente, pastor, eu preciso ser mais comprometido. O que tem para que eu possa fazer parte? Por exemplo, nós como igreja, para trabalhar esta área, nós temos os nossos cultos que nós sempre anunciamos, mas nós temos os pequenos grupos. Também nos reunimos de casa em casa para aprender mais da palavra de Deus, para estar em comunhão. Temos ministrações de ensino, como a Escola Bíblica Dominical, onde ministramos a palavra para que você possa crescer. Temos a Escola de Liderança, que é um momento que nós vamos ter este ano novamente, onde você pode se aprofundar muito mais. Discipulado, para aquele que está chegando na caminhada. Por quê? Porque uma igreja fundamentada na palavra de Deus é uma igreja que inevitavelmente vai frutificar. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos mostra o que Deus quer da nossa história. O que Deus quer de mim, como Ele quer que eu me porte, qual é a mensagem que eu devo anunciar. Aqui não havia estratégia, senão anunciar aquilo que Deus estava fazendo na vida de cada um deles. Senão anunciar a palavra, ensinar, ministrar aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 14, verso 24 e 25, falando acerca dos dons espirituais, olha o que ele diz: mas se todos vocês profetizarem, pregando a palavra de Deus, mesmo que esse tipo de pregação seja mais para crentes, o que Paulo está dizendo aqui? Mesmo que se você tiver, ao invés de ficar uma barulheira, uma confusão, uma bagunça, você se dedicar a pregar a palavra de Deus, mesmo que não seja uma palavra evangelística, seja para crentes, e entrar uma pessoa não salva, ou um crente novo, que não compreende essas coisas, isso, o que? A pregação da palavra, convencerá de que ele é um pecador, e sua consciência será tocada por tudo quanto ouvir. No verso 25, ele diz que enquanto ele ouve, seus pensamentos secretos serão postos a descoberto, e ele cairá de joelhos e adorará a Deus, confessando que realmente Deus está entre vocês. Paulo estava ministrando, ensinando a igreja de Corinto, uma igreja que era muito preocupada com os dons do Espírito Santo, e no sentido de demonstrar individualmente a sua espiritualidade, o quanto eu sou mais espiritual do que os outros. E Paulo, ensinando os irmãos, ele diz: olha, se chegar um não crente na igreja e ver essa bagunça, ele vai ficar apavorado. São tudo louco, o que é isso? Então é melhor que vocês se dediquem a pregar a palavra, mesmo que seja uma ministração para crentes, porque o Espírito Santo, ele age através da ministração da palavra de Deus. Sabe, amados, a palavra de Deus, ela é tremenda. A nossa preocupação nos nossos dia a dia de sermos mais frutíferos, deve ser ter a nossa vida fundamentada na palavra. Mas quando você for falar algo a alguém, não se preocupe em falar algo muito bonito, algo muito trabalhado. Abra os teus lábios e fale tão somente a palavra de Deus. Não se preocupe em fazer um grande discurso, ou em dizer uma linda poesia, ou tentar argumentar e convencer de que o outro está errado. Fale somente, única e exclusivamente, a palavra de Deus, porque o Espírito Santo que age em nós e através de nós, o Deus que está entre nós, vai tocar o coração e a vida desta pessoa, e ela será alcançada para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma igreja fundamentada na palavra. Mas aí vem algumas outras perguntas. Perguntas que eu constantemente faço. O meu desejo, queridos, é que a nossa igreja frutifique mais e mais. Eu louvo a Deus porque nesses 2 anos de pandemia, nós continuamos frutificando, né? Continuamos crescendo, evangelizando, mas eu sei que tem muito mais de Deus para a nossa vida. O fato de nós estarmos construindo este novo tempo, não é
para questões pessoais, nem realizações próprias. É porque eu creio realmente, queridos, que a cada dia nós vamos crescer mais e mais. E nós já estamos nos preparando para que nós possamos alcançar mais pessoas, para que pessoas sejam alcançadas e ministradas. Mas algumas perguntas ficam no meu coração. Perguntas como essa: o que precisa mudar para frutificarmos mais ainda? E eu pergunto: pai, o que precisa mudar? Será que são os cultos? Os eventos precisam mudar? Os materiais que nós trabalhamos? As programações? E diante de todas essas perguntas, o Senhor ministrou algo ao meu coração neste texto, que é o que está no ponto de número 2. A igreja muda quando eu mudo. Você pode repetir após mim? Diga assim comigo: a igreja muda quando eu mudo. Eu sou igreja, queridos. Você é igreja. Muitas vezes nós ficamos nos preocupando com uma estratégia mirabolante. Eu digo isso porque, os amados sabem, eu sou bem ligado no 220 na tomada, então eu fico acelerado, pensando, raciocinando, buscando, meditando, perguntando ao Senhor: o que precisa, Senhor? São modelos, são cultos, eventos, programações, são formas diferentes. E quando eu olho aqui para Atos dos Apóstolos, eu vejo que a igreja caminhava nessa dimensão, porque cada irmão caminhava comprometido com o reino do Senhor. A igreja muda quando eu mudo. Diz o texto que eles uniram-se aos outros crentes na frequência regular às reuniões de ensino dos apóstolos, de comunhão e nas reuniões de oração. E aí eu fiz de uma forma mais explícita para que nós possamos fazer essas perguntas ao texto. Diz o texto que perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a pergunta que eu faço é: quem? Quem perseverava na doutrina dos apóstolos? Na comunhão, quem perseverava? No partir do pão, quem perseverava no partir do pão? Quem perseverava nas orações? Verso 43 diz que em todos eles havia um profundo respeito. E os apóstolos faziam então milagres, relacionado ao dom do apostolado. Agora, todos eles tinham respeito, todos eles quem? Verso 44, todos os crentes se reuniam constantemente. Todos quem se reuniam? Todos os crentes. Quem repartiam uns com os outros? Quem? Os crentes. Verso 45, vendendo suas propriedades, dividindo com os que tinham necessidade, regularmente eles adoravam juntos. Quem adoravam? Os cristãos, os crentes. Adoravam onde? No templo. Todos os dias, reuniam-se em grupos pequenos, nas casas para a comunhão, e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Verso 47, louvando a Deus. Quem estava louvando a Deus? Os crentes. E a cidade inteira tinha simpatia por eles. E cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. O Senhor acrescentava os salvos, mas quem era ativo na jornada eram os próprios cristãos. Isso aqui é tremendo, queridos, porque nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Isso aqui é maravilhoso, porque ser igreja é ser corpo de Cristo. Se você pega uma pessoa que do pescoço para baixo ela está sem movimentos, teve uma fratura na coluna, o seu cérebro está funcionando perfeitamente. Ele manda sinais, ele pensa, ele tenta fazer as coisas, mas quando ele vai fazer, ele não consegue. Assim é um corpo, querido, onde não há este envolvimento total. E eu creio muito nisso, queridos. Quanto mais nós nos envolvermos na caminhada com o Senhor, nos envolvermos a começar nas celebrações, nos cultos, nas ministrações,
E quanto a isso, querido, fique tranquilo. Talvez você possa pensar, o pastor está preocupado por causa da pandemia. Não, eu não estou preocupado com nada disso, queridos. Tendo pandemia ou não, né, tem muitos irmãos viajando, mas a igreja estando lotada ou não, a mensagem seria a mesma. Sabe por quê, queridos? Porque este é o legado que o Senhor nos deixou como igreja. Uma igreja que é corpo de Cristo, uma igreja que não vive um membro sozinho. Onde eu preciso de você, você precisa de mim, e quando todos nós juntos vivemos a realidade do corpo de Cristo, nós crescemos. Um corpo saudável. Eu fiz questão de elencar cada uma dessas questões deste texto. Eles perseveravam. Muitas vezes, queridos, nós queremos ampliar em determinada área da igreja, mas nós ficamos olhando para uma pessoa e esperando que só ela faça. Nós precisamos ter um trabalho conjunto, todos nós precisamos arregaçar as mangas e trabalharmos juntos, perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e dar o primeiro passo. Poxa, eu queria ter mais comunhão com os meus irmãos, então faça isso. Comece nesse sentido a trabalhar, mesmo com as nossas limitações ainda que temos, como pandemia, comece a se aproximar mais uns dos outros. Ontem na juventude nós perguntamos o que você desejou fazer em 2021, mas fracassou. E é interessante porque nós chegamos à conclusão como jovens, com a participação deles, de que os fracassos que nós tivemos em 2021, geralmente estão ligados a áreas da nossa vida, que nós realmente não queríamos, ou não dávamos tanta importância assim. Eu queria fazer determinada coisa, eu queria ler a Bíblia toda, mas não consegui ler a Bíblia. Por que não conseguiu? Porque a Bíblia não é tão importante para ele. Porque se fosse tão importante, ele dedicaria um tempo específico para ler a palavra. Muitas vezes nós falamos então, poxa, eu quero ter mais comunhão. O que te impede de ter comunhão, além do Covid, né? Vamos ter comunhão. Eu gostaria de orar mais. Então o que te impede de orar mais? Vamos orar mais. Em fevereiro nós vamos estar retornando com a nossa reunião de oração. Um dia na semana onde nós temos uma reunião de oração, às terças-feiras, das 6 às 6:30 da tarde. Quer orar mais? Quer estar orando junto conosco? Venha. Vamos orar junto. O que te impede de ter mais comunhão, de partir o pão? O que te impede de crescer, de reunir, de estar presente nos cultos? Pastor, neste próximo ano de 2022, eu quero ser um crente mais assíduo. O que te impede? Senão você mesmo colocar em prática o desejo do teu coração. O que te impede de ofertar mais? Senão você mesmo. O que te impede de participar de um pequeno grupo, de uma célula? Senão você organizar o teu horário para que você esteja participando, quer seja num grupo de adolescentes, de jovens, de homens, de mulheres ou de casais. O que te impede de estar celebrando com alegria e gratidão? O que te impede de exaltar e louvar o Senhor? O que te impede de trabalhar em um dos ministérios da igreja? Senão você mesmo, em se dispor e se colocar diante do Senhor para trabalhar nesta grande obra. Nós queremos que a IPI de Amambai frutifique mais e mais, mas para que isso aconteça, queridos, eu preciso mudar. Quando eu, Tiago, mudo, a igreja começa a mudar. Quando você, meu irmão, muda, a igreja começa a mudar. Não despreze as pequenas mudanças que começam em nós. A igreja muda quando eu mudo. Mas a terceira lição que eu aprendo neste texto é que a presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença. Nós não podemos cair no erro, queridos, de achar que vamos crescer simplesmente pelo fato de estabelecermos mecanismos. Sem a presença de Deus em nós, nada disso funciona. Precisamos sim avançar, crescer, precisamos sim nos dispor e ter um comprometimento com Deus, mas precisamos entender que a presença de Deus em nós é o que faz toda a diferença. Note que no verso 47, diz que o Senhor, a cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja as pessoas que iam sendo
salvas. Eu vejo aqui também, queridos, não somente a intencionalidade que nós citamos no outro momento, que a igreja muda quando eu mudo, ou seja, uma igreja intencional, que através dos seus relacionamentos, a igreja, note que ela tinha simpatia da cidade, não porque vivia de maneira torta, mas era uma igreja amistosa, eram membros que se relacionavam normalmente com as pessoas da sociedade, e através dos seus relacionamentos, exalavam o bom perfume de Cristo. Mas a igreja era uma igreja cheia da presença de Deus, e ser cheio da presença de Deus é algo que depende de nós nos colocarmos diante de Deus dispostos a sermos moldados e trabalhados pelo Senhor. O texto que nós lemos de Corinto, de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 24, diz que diante da pregação, as pessoas se renderiam ao Senhor, confessando que Deus ele está presente no meio de vocês. Ou seja, a presença de Deus que dá para sentir. Por isso, quando nós olhamos este texto, no versículo 47, e olhamos o relato dizendo que o Senhor acrescentava, não significa que não tem a nossa parte de convidar as pessoas, de evangelizar, de ser um instrumento de um testemunho vivo, mas significa que quem opera a obra através de nós é o Espírito Santo de Deus. Quem opera a salvação e a conversão é o Espírito através das nossas vidas. Ou seja, para sermos uma igreja frutífera, precisamos, em terceiro lugar, deixar que a presença de Deus nos transforme. Deixar que a presença de Deus transforme as nossas vidas. Para que o incrédulo ele olhe para nós e veja, realmente, no Tiago tem algo diferente. Realmente, no Elbio, no Coutinho, na Cláudia, em cada um dos irmãos, tem algo diferente. Eu não sei o que é, mas ele e ela é diferente. São diferentes. Para sermos uma igreja frutífera, Deus ele precisa transformar a nossa vida. Ou seja, não adianta ser crente da boca para fora, queridos. Eu sinceramente, eu estou fadigado de ouvir líderes políticos, ou outras pessoas que querem ter prestígio, tentando usar o argumento de que são crentes, para ter um privilégio ou um lugar melhor, ou para tentar agradar determinado grupo. Nós sabemos se alguém é crente através das suas atitudes. Eu falo que eu estou farto, queridos, porque nós vemos nos nossos dias de hoje, queridos, tanta gente falando à toa, falando isso e falando aquilo, e como nós vimos hoje pela manhã, com direito até encenação, falar, até papagaio fala, né, queridos? Os irmãos que estavam presentes tiveram um show à parte, né? Onde eu contei a história do papagaio da minha tia, que se converteu, entre aspas, né? E depois nós tivemos um bônus. O bônus fica para de manhã, mas a história do papagaio é muito interessante. E hoje nós temos muitos papagaios por aí. Papagaios em todas as áreas. Papagaios dentro da igreja, papagaio fora da igreja, papagaio nos setores públicos, papagaio na política, fora da política. E eu vou te contar qual é a história. Uma tia minha de Curitiba, tia Maria, tinha um papagaio. Na esquina da casa dela, tinham crianças que ficavam xingando o dia inteiro. E esse papagaio aprendeu a xingar. É claro que sem consciência nenhuma do que é aquilo, ele só repetia o que ele ouvia. Minha tia, então, indignada, junto com meu tio, o tio Silas, resolve, então, dar um fim naquele papagaio. Mas a minha tia Ruth, do Paraná, aliás, de Rolândia, interior do Paraná, ali de Londrina, da região, decide, então, resgatar este papagaio, né? E minha tia Ruth, ela gostava muito de cantar, então ela ficava cantarolando os hinos, né? Constantemente. E o que o papagaio aprendeu a fazer? Aprendeu a cantar os hinos. Então o papagaio que xingava, começava a cantar hino. E quando a gente ia visitar o tio Isidoro, para revestir algum sapato da minha mãe e das minhas irmãs, a gente ficava brincando com o papagaio, para fazer ele cantarolar os hinos da igreja. E a gente brincava, a tia Ruth é forte, hein? Porque ela converteu até o papagaio. Mas o que a gente tira de lição disso? O papagaio não estava convertido. O papagaio, ele simplesmente aprendeu a repetir aquilo que estava do lado dele. O que eu estou falando aqui não é de nós sermos papagaios, não é de simplesmente ficar repetindo um discurso vazio, que às vezes é verdadeiro,
porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Mas nós estamos falando de sermos crentes, discípulos de Cristo, não crentes papagaios, crentes que somos frutíferos, porque nós deixamos que a presença de Deus transforme o nosso caráter. Ou seja, aquele que mentia, já não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que tinha negócios escusos, já não os faz mais, porque ele foi transformado pelo poder de Cristo Jesus. Este é o maior testemunho, queridos, que nós podemos dar diante dessa sociedade. A transformação de Deus operada em nós. Nós não precisamos ter um grande discurso, mas simplesmente através das nossas ações, demonstrarmos este poder de Deus que transforma a nossa vida. Para sermos uma igreja frutífera, precisamos deixar que a presença de Deus nos transforme. Quero te convidar a fechar os teus olhos e a se colocar em pé, mais uma vez, na presença do Senhor. Somos uma igreja fundamentada na palavra. Quando eu mudo, a igreja muda. E precisamos a cada dia ser uma igreja que deixe a presença de Deus inundar a nossa vida e nos transformar por completo. Nessa noite eu quero te convidar a colocar a tua vida diante do Senhor. Talvez nessa noite você entrou aqui com projetos e propósitos. 2022 vai ser um ano diferente, pastor. Eu sinto, eu quero. Então faça deste ano um ano diferente através de novas escolhas. Pastor, eu não caminho com nenhuma igreja. Até nem sei porque estou aqui nessa noite, mas porque eu sou frustrado, eu já vi tanta coisa errada. É justamente você, meu irmão. É de você que o Senhor Ele precisa. De homens e mulheres íntegros e idôneos, para que possam testemunhar de uma verdadeira fé em Deus que transforma, que muda. Mas eu tenho a plena convicção de que se você está aqui nessa noite, é porque Deus de alguma forma deseja transmitir essa mensagem ao teu coração. E há algo dele para fazer na tua história. É noite de avançarmos, querido. É noite de dizermos sim ao chamado de Deus. É o nosso tema deste ano. Não é um lema, não é um jargão, mas é sim o desejo do nosso coração. Sim, Senhor. Queremos ser uma igreja frutífera e para isso nós dizemos sim ao teu chamado para as nossas vidas. Sim a nos comprometermos mais. Sim a trabalharmos para ti. Sim para sermos transformados pela tua palavra. Sim para sermos transformados pela tua presença em nós. Sim, Senhor, eu quero mudar, para que através da tua mudança em mim, a tua igreja também seja transformada, para a honra e glória do Senhor. Coloque a tua vida diante do Senhor, meu irmão, minha irmã. Quero dar alguns minutinhos para você orar, refletindo nesta mensagem que foi trazida nessa noite. Senhor, sim, nós queremos ser uma igreja
mais e mais frutífera na tua presença, Senhor. Temos nos dedicado, Senhor, como igreja, a trazer palavra e ensino para a nossa caminhada. Mas sim, nós nos comprometemos, Senhor, a estarmos envolvidos, Pai, crescendo, fundamentados na tua palavra. Entendemos nessa noite que a mudança necessária começa em cada um de nós, começa em mim. Por isso, Espírito Santo, fala a cada coração, a começar em mim, Senhor, quais áreas precisam ser mudadas das nossas vidas, para que nós possamos avançar como igreja. O que precisa mudar na minha caminhada, quais as novas escolhas e atitudes, Senhor, precisam ser tomadas, para que possa haver frutificação, maior ainda do que nós temos vivido. E finalmente, Senhor, que esta gloriosa presença que está em nós e através de nós, possa continuar transformando a nossa vida, Senhor. Transforma a minha vida, Espírito Santo de Deus, transforma o meu caráter. Eu quero a cada dia ser mais parecido com o Senhor. Eu quero a cada dia amar mais os meus irmãos. Eu quero a cada dia, Senhor, viver frutificando segundo o Teu Espírito. Quero viver o amor, a alegria, viver em paz, ser longânimo, benigno, ser fiel ao Senhor, ser bondoso, ser paciente, Senhor. Dominar, ó Deus, a minha carne, para que eu possa frutificar segundo o Teu querer e a Tua vontade. E que assim seja, Senhor, também com cada um dos meus irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agradeça por essa noite. Agradeça pela oportunidade de estarmos juntos aqui no templo. Agradeça por estarmos aqui reunidos em família do Senhor. Como é bom nós podemos estar reunidos aqui, queridos, na presença do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos por fazer parte desta família do Senhor, Pai. De saber que esta igreja, ó Deus, é nossa casa, é nossa família. E temos irmãos que podemos contar uns com os outros, Senhor. Que o Teu amor cada vez aumente mais nas nossas vidas. Que a cada dia possamos caminhar frutificando segundo o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado por essa noite tremenda e maravilhosa na Tua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, recebam a bênção. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Que Deus te abençoe. Vai para uma semana vitoriosa, em nome de Jesus.